Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 13, versículo 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, ou seja, limpo do pecado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, ou seja, no resto do corpo todo, está limpo do pecado. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. João capítulo 13, versículo 10. Quem tem o poder de nos lavar, ou seja, de santificar, de purificar o nosso corpo do pecado? O nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se nós conhecermos, ou seja, se estiver em nós, em nosso coração, o dom que vem de Deus, a fé verdadeira, temos então a capacidade de pedir ao Senhor Jesus e Ele nos dá a água viva, o Espírito Santo de Deus, que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, ou seja, a fé verdadeira que não existe em nós, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva, o Espírito Santo de Deus. João capítulo 13, versículo 5. Depois Jesus deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Por que aproximou-se, pois, Jesus de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Como está escrito em João 13, 6 e João 13, 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Porque ele, Pedro, ainda não tinha recebido o Espírito Santo de Deus, pois Jesus ainda não tinha ressuscitado, subido para o Pai Deus. E assim acontece com toda pessoa que ainda não foi lavado, que ainda não foi santificado pela água viva, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele não compreende o porquê, a necessidade de receber o Espírito Santo de Deus, de buscar a santificação, de lavar o seu corpo do pecado. Somente entenderá depois, quando a mente de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, habitar no seu corpo. João capítulo 13, versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, Pedro, mas tu o saberás depois. Por que disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça, como está escrito em João capítulo 13, versículo 9. Porque se uma pessoa não passar pelos batismos da água e do Espírito Santo, sendo este o último, o único que tem o poder de lavar e de santificar e de purificar os nossos corpos, para serem usados como vaso santo e idôneo para servir a Deus, essas pessoas nunca terão parte com o Senhor Jesus na salvação e vida eterna, ou seja, nunca verão e nunca entrarão no seu reino de glória e de poder. João capítulo 3, versículo 8, respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, Pedro, não tens parte comigo. Por que devemos confessar as nossas culpas, os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que saremos? Porque a oração feita por um justo pode muito mais em seus efeitos, como está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16? Porque o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, Espírito Santo, mesmo tendo todo o poder e glória, mesmo assim, Ele veio em pessoa, por amor até nós, para limpar os nossos pecados. Assim devemos nós, que não somos nada em relação a Ele, também por amor, lavar os pés uns dos outros do pecado. João capítulo 13, versículo 14. Ora, porque se eu, Jesus Cristo, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João capítulo 13, versículo 15. Porque eu, Jesus Cristo, vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também.
Porque esta ação, gente, de confessar as nossas culpas, ou seja, de lavar os nossos pés do pecado uns dos outros, comprova de que nós servimos ao único e verdadeiro Senhor e Mestre, Jesus Cristo. João capítulo 13, versículo 16. Porque na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que lhe enviou. João capítulo 13, versículo 20. Porque na verdade vos digo, se alguém receber o que eu, Jesus Cristo, enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, Jesus Cristo, recebe aquele que me enviou. Mas por que disse Jesus? Se sabeis essas coisas, ou seja, lavar os pés uns dos outros do pecado, bem-aventurados, ou seja, felizes e abençoados na presença de Deus, sois se as fizerdes. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 17. Porque amar, gente, para a pessoa de Deus é um verbo, é uma ação. E também é uma ordem, um mandamento que o Senhor Jesus nos dá. E a obediência também é uma ação, é um ato de quem obedece a uma ordem, a um mandamento de Deus. João capítulo 13, versículo 34, disse Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Porque através dessa ação de obediência, de amar uns aos outros, conforme os mandamentos do Senhor Jesus, nós serviremos de testemunha para todo o mundo material de que somos verdadeiramente discípulos de Cristo. João capítulo 13, versículo 35, disse Jesus: nessas ações, ou seja, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus te ama. Se nós estamos lavados, purificados de nossos pecados pelo seu sangue imaculado na cruz, nós buscamos a santificação, a obediência e lavamos os pés um dos outros do pecado, como prova de que somos irmãos em Cristo Jesus. Mas se nós não estamos limpos, não estamos lavados de nossos pecados, então não damos valor ao seu sangue imaculado derramado na cruz e não buscamos a santificação dos nossos corpos e não obedecemos aos seus mandamentos e não lavamos os pés uns dos outros do pecado. João capítulo 13, versículo 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, ou seja, limpo do pecado, não necessita de lavar senão os pés, pois no resto do corpo, todo está limpo do pecado. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Dani e Miguel.